Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Nas últimas vezes, nós estamos iniciando com alguma música que seja importante para o nosso folclore, ou enfim, que seja importante para todos nós. Nós iniciamos hoje com a música Desgarrados, do Mário Barbará, que ganhou a Califórnia da Canção em 1981, a 11ª Califórnia da Canção. Ela ganhou Calhandra de Ouro. Para quem não sabe, calhandra é uma ave semelhante à cotovia, muito parecida com a cotovia. Então, é o símbolo da Califórnia, da canção nativa. E Desgarrados, essa música maravilhosa de Mário Barbará, composta junto com Sérgio Knapp. É isso? Sérgio Knapp? Venceu, então, a 11ª Califórnia da Canção em 1981. Daqui para frente, nós traremos sempre alguma música importante para iniciarmos a sessão. Muito obrigado, vereador Ilha. Então, eu declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Dada a verificação do quórum, informo a presença de 13 vereadores nesta sessão do Grande e Pequeno Expediente do dia 4 de julho. Com a ausência dos vereadores Tiago Brunet... Tiago Brunet e do vereador líder de governo Marcelo Broilo, ambos com algum problema de saúde, então com falta justificada. Convido a todos de pé para fazermos 1 minuto de silêncio, em virtude do passamento do ex-vereador desta casa, professor Raul Bampi, e do cidadão honorífico Osmar Roque Corá. Em aprovação às atas de números 4.199, de 30 de maio de 22 e 4.200, de 31 de maio de 22. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, aprovadas por todos os senhores vereadores. Convido agora para fazer parte da mesa o senhor Renato Tartarotti, diretor-presidente da Ecofar, que vai explanar sobre o trabalho desenvolvido pela Ecofar. Boa noite, diretor. O senhor pode usar direto a tribuna. O senhor quer falar daqui ou da tribuna? Não, o senhor fala daqui. Então, o senhor pode sentar. O senhor tem o tempo de 30 minutos para explanar. Só uma questão de ordem, senhora presidente.
Fale, uma questão de ordem. Uma questão de ordem para o seguinte. Nós tivemos aqui na casa uma aprovação, ainda que verbal, do pedido que viesse a secretária do Meio Ambiente junto, né? Eu não sei se não foi contactado ou qual foi. É que como o vereador Marcelo está doente com Covid, ele está muito mal. Não, o convite é para a secretária, não para o vereador Marcelo. Eu entendo, nós entendemos, mas Sim. é o vereador Marcelo que fez o trâmite todo. E aí eu não posso te responder isso, não sei. Então, é só para registrar em ata que depois vamos ver e talvez convidamos ela numa oportunidade futura, então. Provavelmente foi essa a intenção dele. Convidamos não, só vamos analisar uma próxima vinda, convidada já está. Isso. Obrigado. Tá? O senhor tem a palavra. Inicialmente, boa noite à mesa diretora da Câmara, presidente, vereador secretário, vereadores aqui presentes, público que está assistindo a sessão da Câmara, imprensa, meu colega de direção, Paulo de Castro. Então, nós viemos aqui essa noite para a gente conversar a respeito do Ecofar, né? Nós já tivemos a oportunidade, numa outra oportunidade, de ter feito uma reunião informal com os senhores vereadores, onde a gente pôs a par dos senhores inúmeros questionamentos que estavam sendo feitos a respeito da empresa, e hoje estamos aqui para, de uma forma formal, não, passar essas informações, não só talvez outras informações aos vereadores, como também à população, de uma forma em geral. Quanto à empresa, eu gostaria de dizer que faz exatamente 1 ano que eu assumi a empresa, foi em julho do ano passado, e nós encontramos aí a empresa com algumas coisas, alguns problemas que nós tínhamos que solucionar de imediato. Inicialmente, a questão da questão jurídica da empresa, né? Vejam quem é. A Ecofar era uma empresa de economia mista, onde um sócio era o município e o outro sócio era a Associação dos Catadores, né? Sendo que a Associação dos Catadores nunca integralizou a sua parte societária, né? E chegando a um ponto de vir a pedir para se retirar, né? E a empresa assim ficando de uma forma irregular, ou seja, com apenas um sócio. Então, logo que assumimos, a gente se reuniu com o senhor prefeito, o senhor vice-prefeito, para a gente dar andamento ao processo de regularização da empresa. E o melhor caminho que achamos foi de tornar a empresa uma empresa pública de direito privado, onde a empresa seria, no caso, o sócio é o município, mas continuaria sendo legislada pelas as leis, ou seja, os funcionários contratados pela CLT, e todas as partes legais, referentes à empresa. Dessa forma, viemos trabalhando, ainda estamos trabalhando, não está ainda finalizado o processo, está na junta comercial ainda, houve alguns entraves na junta comercial, alguns problemas de atas e tal que estamos solucionando, mas queremos que dentro do mês de julho, provavelmente, já tenhamos, então, a empresa legalmente formada. Da mesma forma, quando assumimos, a gente procurou ver as questões de sistemática de trabalho, como é que funcionava, como é que as coisas eram encaminhadas, juntamente com o engenheiro Paulo de Castro, que é o nosso diretor operacional, procuramos mudar alguns procedimentos e depois, no decorrer das perguntas dos senhores vereadores, até a gente vai responder melhor. E houve alguns entraves aí, principalmente nós tivemos alguns problemas na questão da roçada, que foi a grande crítica que nós tivemos no período do verão. Porque o capim está alto. Exatamente esse período, nós tivemos um período de temperaturas elevadas e bastante chuvoso. Com isso, tanto o capim quanto o inso, ele aflorava em 15 dias, 30 dias. Quando o nosso período
de volta do ciclo na cidade se dava 60 a 75 dias para poder dar a volta. Isso realmente nos trouxe problemas, nos trouxe críticas, a gente reconheceu o problema e procuramos readequar as equipes, sendo que para o ano que vem nós pretendemos dar uma nova formulação para que não venha mais acontecer esse problema, ou seja, de os bairros estarem sendo atendidos num período de giro menor, para que não haja esse desconforto de, já depois de 30, 40 dias, o capim está alto e as pessoas dizem, não, a cidade está suja. Que era uma outra coisa que a gente questiona, a cidade não está suja. Pode questionar a questão da capina, tá? Mas a cidade se mantém limpa. Nós tivemos agora, recebemos os 240 containers, já trocamos uma parte do centro, recebemos nessa semana mais 240, chegaram mais 240, então nós vamos terminar de trocar toda aquela área determinada como zona A, B, tá? Vão ser todos trocados, recolhidos os contêineres usados, onde são selecionados aqueles em melhores condições para a gente atender as outras demandas. Nós tivemos um problema sério quanto aos contêineres, né? Realmente, eu até quando assumi, eu era um crítico da questão de contêineres, porque eu não admitia a situação que estavam os contêineres quebrados, sem roda, sem tampa. Né? E é uma questão que a gente procurou resolver e está resolvendo. Mas nós temos um problema sério que se chama o descarte irregular. Nós temos os contêineres e muitas vezes a gente recebe, inclusive pedido dos meios de comunicação, ou solicitação até de vereadores, tem lixo jogado em tal lugar, tem lixo em tal lugar. Não é um problema da Ecofar o lixo jogado fora dos contêineres. Né? Isso é um problema de educação ambiental, que nós temos que evoluir. Coisa que também nós já vamos começar a trabalhar sobre isso. As pessoas têm que se conscientizar que se existem contêineres é para botar o lixo adequado dentro do contêiner adequado e não jogar as coisas da maneira com que são descartados. Hoje nós somos uma cidade de pequenos lixões espalhados por toda a área do município. Não é a área da cidade, é a área do município. Não era assim. Entende? E a gente tem que ficar, como se diz, correndo atrás da máquina, para não deixar aquilo lá proliferar. É um problema que nós temos que enfrentar como sociedade. E isso nós temos consciência e nós vamos já iniciar esse trabalho. A própria Ecofar, agora que já, até porque, só para lembrar os senhores, a Ecofar, no seu orçamento, ela não vinha sendo reajustada nos seus preços desde 2017. Entende? Então, nós passamos aí, esse ano que eu assumi aí, os recursos estavam limitados. Entende? Então, nós fomos ao Executivo e propusemos para ele uma readequação do contrato. E isso foi feito, foram reatualizados os valores. Então, hoje, a Ecofar está, digamos assim, numa situação bem mais confortável, onde nós vamos poder, inclusive, desenvolver outras ações em função de ter mais recursos também. Né? E, em vista disso, nós pretendemos fazer algumas movimentações na área ambiental, para que a gente faça a população acordar para toda essa sistemática. Né? Eu acho que nós não podemos, se nós formos escolhidos como a nona cidade, né? A nona cidade. Nona cidade. De melhor índice de porte médio e a 35ª no país. 35ª. Nós temos que dar jus a isso. Isso foi uma conquista do cidadão farroupilhense, de todas as administrações, entende? E é uma coisa que nós não podemos, digamos, apagar isso, porque nós, em alguns setores da nossa comunidade, não têm uma boa educação. Então, nós estamos atentos a isso e a Ecofar, com certeza, vocês ainda vão se orgulhar da Ecofar, porque ela tem, no meu modo de ver, um papel muito importante no município. Ela ser um facilitador da administração municipal em diversos serviços. Entende? Isso ajuda bastante, como é o ProSaúde, por exemplo.
Então, nós todos temos que trabalhar e vocês podem ter certeza que a Ecofar está sempre de portas abertas, sempre recebendo todos os vereadores. Quando ligam, a gente está sempre à disposição. Eu acho que a nossa função é resolver problemas. Eu digo, a pessoa que... Até me perguntaram se eu estava preocupado com as críticas que a Ecofar vinha sofrendo. Eu digo, olha, eu não me preocupo, porque a pessoa que aceita um cargo público, ela tem que saber conviver com a crítica. Quem não souber conviver com a crítica, que não se meta a trabalhar num órgão público. Então, nós estamos aí para trabalhar e esperamos a colaboração de todos os senhores vereadores e da população, porque a gente consiga realmente deixar essa população mais satisfeita com a nossa Ecofar, né? Muito obrigado, senhor Renato Tartarotti, senhor diretor da Ecofar. E nós passamos, então, para os nossos vereadores para formularem suas perguntas pelo tempo de até 3 minutos. Vereador Roque. 5 minutos, senhor tem. Então, cumprimentar o diretor-presidente Renato Tartarotti e vou iniciar pela fala que você faz questão de se autoproclamarem que regularizaram a situação irregular da Ecofar. Nós aprovamos o projeto de lei que então regularizou a Ecofar em 26 de outubro de 2021. Fazem 240 dias hoje e vocês ainda não fizeram o estatuto da Ecofar. 240 dias para fazer um estatuto e não conseguiram fazer os estatutos e registrar eles. Causa espanto. 240 dias para fazer um estatuto e ainda não está pronto. E olha que disseram que implementaram uma gestão moderna. E isso não necessita de recursos, Tartarotti. Apenas gente para fazer o estatuto e registrar. Se quiser responder uma a uma, para mim tudo bem. Não, o que eu quis dizer é que nós encaminhamos junto à junta comercial a questão jurídica da empresa. Entende? Que isso realmente demorou para se efetivar, que já era para estar efetivado. Entende? Porque foi transformada numa empresa pública de direito privado quando era de economia mista. Entende? Para depois, então, se tornar os devidos trâmites. Foi isso que aconteceu. O tempo para regularizar pode até ter demorado. Mas eu não vejo que isso... quando eu disse que regularizamos, é todo o processo. Todo o processo. A Câmara participou desse processo. Não digo que a Câmara não participou. Entende? Todo esse processo. Pode ter demorado? Pode ter demorado. Mas as coisas estão andando para que, no final das contas, nós tenhamos a empresa regularizada definitivamente, né? Na verdade, ainda não resolveu, né? Porque ainda está por fazer. Uma outra pergunta que eu lhe faço. Você disse que a Farroupilha é a cidade dos lixões. Começou a aparecer diversos lixões, mas por que está aparecendo diversos lixões? Bom, essa pergunta nós teríamos que fazer para aqueles que jogam o lixo em diversos lugares que não devem ser jogados, né? Como é que foram aparecer esses lixões, né? Estranho se apareceram agora, ou se antes não existiam. Será que não está faltando fiscalização? Não, eu acho que está faltando educação. Mas será que a falta de educação começou agora? É estranho. Tá bem. Uma outra questão que eu queria te perguntar, qual é a política de educação ambiental que a Ecofar tem, ou que o governo municipal tem, porque não é só a Ecofar e prefeitura é uma coisa só, né? Sim, nós estamos trabalhando na questão ambiental, inclusive já sentamos com a secretária. Vocês sabem que a questão ambiental é ampla, né? E já estamos conversando a respeito de um plano ambiental, sendo o Ecofar vai fazer uma parte desse plano e depois o governo vai complementar, né? Mas já estamos conversando sobre isso. E não seria melhor ter seguido com a política ambiental já existente? Se passaram 18 meses e vocês estão pensando em construir uma política ambiental? Qual política? Tinha política ambiental.
anteriormente? Não, educação ambiental, eu não vi nenhum programa de educação ambiental. Depois o vereador Tiago William pode Tudo bem, discorrer mas sobre o assunto. em desenvolvimento, Não. eu não vi nenhum programa de educação Existia ambiental. o programa de educação ambiental, inclusive nas escolas. Nós tivemos recentemente aqui, participando, o programa do Plástico do Bem, que vocês acabaram, não deram mais andamento em nada. Então, faz 18 meses que vocês estão à frente e não conseguiram criar uma política de educação ambiental, e assim como não conseguiram criar sequer os estatutos da Ecofar. Eu quero lhe perguntar também o seguinte, quantos funcionários a Ecofar tem atualmente? Nós temos em torno de 110 funcionários. E quantos funcionários tinha quando vocês receberam? Olha, devia ter 102 funcionários. Sendo que nós tivemos nesse período, agora começaram as férias, porque mudou a sistemática, então começaram o período de férias dos funcionários, e nós tivemos que contratar funcionários para suprir. Mas férias sempre tiveram? Você acha que no passado não se pagava férias para os funcionários? Não, mas não da maneira que tá hoje. Conforme o regime da CLT. Mesma coisa. Mas nós tivemos problemas com isso e nós tivemos que contratar mais gente para poder suprir. Não, diretor, o senhor está confundindo. Direitos trabalhistas sempre existiram. Não é porque agora você assumiu a direção da Ecofar que os direitos trabalhistas são outros. Sempre foram os mesmos. Mesma coisa é dizer que vocês tiveram o período de verão. Verão sempre existiu. Inverno sempre existiu. Não é porque vocês assumiram que agora... Mas esse verão foi atípico. Tá bem, esse verão foi atípico. Qual é o orçamento Uma questão de ordem para o vereador Sandro. A questão de ordem, eu concordo, eu acho que a discussão é de vocês podem fazer a discussão de vocês à vontade, só que tem que ser dado tempo ao vereador e outros que não pode virar um ping-pong. Mas está sendo dado. Mas assim, gente, o vereador fala, faz as perguntas, depois o Renato responde, Roque. Mas ele está respondendo, está se sentindo bem. Se tu quer advogar para ele, Sandro, senta ali do lado. O diretor está respondendo. Ele está dando uma sugestão, vereador. Eu estou indo na questão de ordem. Não, mas eu estou dizendo também que ele está indo bem. Uma sugestão Estou satisfeito com as de que respostas. o senhor faça suas colocações e ele responde no final, como é feito todas as vezes. Mas ele quis responder, né? Não, o senhor perguntou se ele queria. Continua o Ele ping-pong. induziu. Bom, voltando à palavra, dá para entender o medo que se tem quando se questiona alguém aqui, né? Realmente apavorante. Estamos só no começo. Qual é o orçamento atualmente da Ecofar? Hoje nós recebemos da prefeitura em torno de 1.280.000. E qual era... Se ele quer responder no final, pode responder. Eu estou fazendo as perguntas. A diretora, presidente da Câmara aqui, que decide com ele, né? Qual é o orçamento do ano de 2020, quando vocês receberam, que falou que quiser responder no final, pode responder, não tem problema, quer anotar aí. O orçamento de 2020, então fazer assim, o orçamento 2020 para 2021, quanto foi, e 2021 para 2022, quanto foi. Os funcionários, já respondeste, né? Na minha opinião, tinha menos do que esse número que você confirma, né? De quando assumiram, era cerca de 90, hoje são 110, um aumento expressivo, e a reclamação é que a cidade, né, está com serviços entregues a menos, né? Você mesmo disse aqui, Renato, que Farroupilha virou uma cidade de lixões. Isso é muito preocupante. 3 questões eu gostaria de reforçar, ditas pelo diretor da Ecofar. Farroupilha virou uma cidade de lixões, Farroupilha está há 18 meses sem ter uma política ambiental e há 240 dias não conseguiram fazer os estatutos da Ecofar. Essa é a gestão que temos. Obrigado. Amarante. Boa noite. Nosso convidado aqui, o Renato, coordenador da Ecofar. Seja bem-vindo. Eu sei que nós já tivemos uma discussão secreta, né? Vamos chamar assim, ali na sala de reuniões, que foi muito construtiva também, Renata. E na ocasião foi dito que nós não temos
ou não tínhamos, né, um plano de educação ambiental. E que, de repente, até o senhor pediu naquela ocasião para que nós, de repente, desse ajuda para que isso acontecesse. E a gente trouxe a público, a gente discutiu muito essa questão, até porque os vereadores, como um todo, querem essa educação ambiental. E bem, não sei se estava bem organizado, mas nós tínhamos uma educação ambiental no governo anterior. Eu lembro que era feito várias ações. Eram feitas ações para juntar entulho nas áreas invadidas, onde a gente teve, numa ocasião só, a gente juntou mais de 20 caminhões, até porque lá é uma região de proliferar ratos. Doutora Leonora, isso é muito bom para a saúde também, né? Tira a paciente, de repente, do nosso hospital. Tem a questão da própria poluição que acaba levando para os córregos, né? Dos nossos pluviais, e aí vira uma contaminação aí generalizada, e temos que cuidar. A invasão está lá, aconteceu, e temos que dar atenção. Uma outra questão também foi na questão de quantos funcionários, até já foi respondido, de quantos funcionários tem a Ecofar, já respondeste. Agora até acho que nós estamos num período bom, que vai entrando o inverno. Os gastos, a gente vê que aumentou um pouco, né? A reclamação na cidade, Renato, eu concordo com o senhor que nós, pessoas públicas, às vezes temos que conviver com a cobrança, né? Conviver com a cobrança. Mas as pessoas estão ali nos vigiando, e eles podem também, às vezes, dar elogio para nós quando nós melhoramos, né? E qual é a sua proposta clara que vai melhorar? Até o senhor disse, olha, nós vamos ter orgulho da Ecofar, mas qual a proposta clara que nós vamos avançar na qualidade, na qualificação, de repente, dos funcionários, como um todo da Ecofar, e que amanhã nós podemos realmente ter orgulho desses serviços, embora que sim, foi todo terceirizado. Hoje a prefeitura, de certa forma, tem uma dificuldade de transparência nos gastos. Eu acho que até nós temos que colocar, de repente, mais transparentes os gastos, tanto da Ecofar quanto do ProSaúde, para que todo cidadão, só para terminar, presidente, para que todo cidadão tenha essa informação diariamente. Muito obrigado, senhor presidente. Eu gostaria de responder. O senhor pode responder. Eu te diria o seguinte, na questão da questão ambiental, legislação ambiental, eu te diria, quando eu entrei, eu não achei nenhum programa em andamento na questão ambiental. Tá? Nenhum programa em andamento. Mas nós vamos, como já estamos trabalhando, para a gente montar esse programa. A Ecofar vai fazer a parte dela naquilo que é pertinente, entende? E colaborar na sua amplitude. E eu quero te dizer que eu creio que vai melhorar, para começar, porque hoje nós estamos com mais recursos. Quando nós entramos, nós estamos com vários contratos vencendo, tá? Então, nós tivemos que fazer novas licitações dos caminhões, nós tivemos novas licitações do plano de saúde, novas licitações com a empresa que recebe aquele material de entulho, entende? A questão do combustível, que hoje é uma coisa preocupante, ele sobe quase que diariamente. Então, os nossos insumos, e todos os insumos, né, material de limpeza, material de trabalho, tudo isso começou a volumar, entende? Então, nós tínhamos que fazer esse novo contrato com a prefeitura, e exatamente foi feito, tá? E quando eu disse que hoje nós estamos em situação melhor. E a partir daí, agora, nós vamos tomar providências, vamos adequar equipes, agora fazer uma reavaliação, para não acontecer no verão o que aconteceu nesse, tá? E procurar trabalhar realmente para deixar a Ecofar, ela tem que ser uma empresa em que as pessoas se orgulhem dela. Ela tem que fazer o serviço para deixar a cidade em condições, e a cidade realmente merecer o título que tem. Não, nós estamos trabalhando, né? Entende? Estamos trabalhando para isso. Mas a nossa intenção é essa.
palavra continua à disposição. Se mais nenhum, vereador Juliano. Senhora presidente, cumprimento Tartarotti. Bom, eu tenho alguns questionamentos, então. Se quiser, anotando, o presidente vai precisar. Então, relatar um fato que, inclusive, nós trouxemos à baila neste parlamento, que no dia 5 de maio de 2022, a Ecofar fora flagrada, inclusive, tendo um vídeo viralizado, realizando serviços na rodovia 122. Só, eu peço, o senhor tem que prestar atenção, né? Senão fica difícil, depois ficam reclamando que fica ping-pong, mas eu prestei atenção, quero que o senhor preste atenção aqui também. Então, retomando o fato aqui, o que acontece? Inclusive, eu trouxe esse vídeo e viralizou por toda a cidade. Algumas perguntas. Quem deu ordem para esse serviço? Quais locais foram executados os serviços? 3. Quais foram os serviços autorizados e realizados? 4. A Ecofar chegou a tapar buracos em Caxias do Sul? 5. Existe convênio entre a Prefeitura de Farroupilha e o Estado do Rio Grande do Sul para a prestação desses serviços? 6. Quantos funcionários foram deslocados para essa prestação desses serviços? Quantos equipamentos? Por que tantos? 7. Qual foi o custo do material? A Prefeitura será reembolsada? Se sim, quem que foram? Eu quero saber quem foram as pessoas que autorizaram isso, porque veio algumas falas aqui para nós, mas umas falas até em tom de deboche. Só faltou alguém pedir para dizer que nós íamos receber o Coelhinho da Páscoa e o Papai Noel. Né? Que imagina, foram emprestar um balde de cal para Caxias do Sul. A prefeitura está tão quebrada que não tem um balde de cal. Então eu quero essas respostas, presidente Tartarotti, para nós ampliarmos para a comunidade. E eu quero sim fazer uma reflexão. 2 reuniões nós tivemos interna, e as 2 reuniões provou o quê? Que há uma sintonia gigantesca entre a Secretaria do Meio Ambiente e a Ecofar. Inclusive, foi apresentado um slide que estava a cor vermelha, que não havia política de educação ambiental. Não havia. Literalmente, que não vinha. Inclusive, foi pedido sugestões, coisas que os vereadores pudessem propor. Tem o PL 15 que está tramitando, que é de minha autoria, que é para ajudar quanto à questão do descarte, uso consciente, uma campanha de conscientização sobre os resíduos sólidos. Então, eram essas minhas questões para esse momento, Tartarotti. Muito bem, vereador. Em todas as perguntas que Vossa Excelência fez, eu tenho uma só resposta. Não houve serviço. Não houve serviço. A Ecofar não fez serviço nenhum no município de Caxias do Sul. O que aconteceu? Existe um termo de convênio entre a comissão organizadora da Surdo-Olimpíada, tá? E o município de Farroupilha, como participante do evento, sendo que a prova era a cargo do município de Farroupilha. Tá? O que houve? Uma solicitação através... Então, não entra a Prefeitura de Caxias do Sul. Né? Houve uma solicitação por parte do diretor de Departamento de Esportes da Secretaria de Educação, tá? Que o pessoal estava fazendo a pintura, inclusive eles faziam aqui em Farroupilha também, e faltou cal. Nós simplesmente fomos levar até eles um balde de água com cal, para eles terminarem de pintar um trecho que fica dentro do município de Caxias, porque a prova, ela entrava dentro do município de Caxias. 5 pessoas? Mas estavam trabalhando. Eles estavam no roteiro. Aí eles pegaram e foram levar o balde lá. Deixa ele responder, por favor, vereador Juliano. Se vocês analisarem o vídeo, quem estava pintando não era da Ecofar. Tá? Se porventura as pessoas saíram do carro, tem? Mas nós estávamos no trecho trabalhando, tá? Foi pedido, inclusive foi o nosso diretor, o engenheiro Paulo de Castro, que se levem até eles, onde eles estão, porque era para entregar eles de Caravaggio, eles saíram na frente. Tá? E ela vai até eles, encontra e entrega o cal para eles terminar de pintar. E foram encontrar eles logo depois, foram lá, entregaram e vieram embora. Simplesmente foi isso que aconteceu. Eu não entendo o porquê também fizeram uma laúsa tão grande por causa de um fato tão irrelevante. Não houve serviço,
Não houve trabalho nenhum, entende? Apenas houve uma participação, já que existe um termo de convênio, se os vereadores quiserem tirar uma cópia, tá? da Surdo-Olimpíada, tá? Em que a comissão organizadora nos solicitou se nós poderíamos colaborar entregando que tinha acabado o material. E assim o fizemos. Da oposição. Só. Só da oposição. Nós já vimos esse. Nnós não precisamos, nós já temos ele na mão. Tá, obrigado. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Se mais nenhum vereador quiser fazer uso da palavra. Ilha. Senhora Presidente, quero cumprimentar a todos aqui que estão acompanhando, né? Em especial o senhor Tartarotti, que é o diretor-presidente da Ecofar. Primeiro, eu quero até para ajudar na contribuição aqui, Tartarotti, talvez, eu não sei que por desconhecimento seu, ou talvez por falta de se informar, eu acho que o senhor deveria se informar, até porque o senhor lidera uma posição muito importante, né, numa empresa importante do município, que foi, e ouvi da tua boca hoje que a Ecofar representa quase que um grande espelho para a nossa cidade. É muito bom, porque aqui nessa Câmara, muitas vezes tentando defender a Ecofar, fomos retalhados aqui porque iria trazer só prejuízo ao município, né? Mas entre o bom e o ruim é o bom administrado, o mal administrado. Até peguei no Google, o senhor pode pegar se o senhor tiver o celular, o senhor bota Prefeitura de Farroupilha, né? Cidade de Farroupilha, Plano de Educação Ambiental e da Inter. Daí o senhor vai ver várias matérias, saiu no Pioneiro, no Zero Hora, nos nossos jornais todos aqui, foi capa do jornal Farroupilha. Quando nós fizemos juntos, não foi feito por mim, eu só estava como secretário, o Paulinho, inclusive, é sabedor desse plano, nós fizemos junto com o projeto que já existia das escolas, que era o projeto Conviver, que também tinha uma interface com o projeto Plástico do Bem, e que foi feito muito êxito, inclusive a Semana do Meio Ambiente desse referido ano foi destaque estadual, né? Porque foi trabalhado um forte trabalho. Uma educação ambiental é tão difícil, Tartarotti, que é que nem água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Exatamente. Se foi deixada de lado, essa falta de agenda ambiental está nítida na cidade, né? Eu tenho cobrado, inclusive, da secretária de planejamento, que acumula a função do meio ambiente, que talvez tenha faltado pernas para ela conseguir dar conta de tão complexa situação. Porque essa situação das pessoas e esse descaso vai sempre acontecer. Mas eu quero te deixar algumas perguntas. Primeiro que, talvez, eu acho que foi a interpretação do senhor, né? Não existe lixão na nossa cidade, porque se existisse, nós temos que abrir no Ministério Público um projeto crime contra o prefeito. Não, eu digo, existem pequenos lixões. Ah, bom. Também não seria assim. Existem pequenos lixões formados por esses descartes regulares. Eu considero pequenos lixões. Eu sei, mas essa não é a palavra. Depois o senhor fala com o Paulinho, que é técnico, ele vai te explicar por que não pode ser adequado nessa categoria. Até porque isso ele estaria ocorrendo no projeto crime. Porque o descarte... Porque em tese é... O descarte não é só de resto de móveis, de sofá. Tá, eles misturam lixo com isso aí. Então, só para concluir, presidente Leonora, então... sobre a questão, qual que é o planejamento de educação ambiental para os próximos 2 anos, já que 2 já se passaram, sobre a questão dos lixões, quero deixar minha pergunta, qual que é o plano pro hoje, o tratamento desse resíduo, né? Até então a gente não recebeu uma apresentação de como a gente vai tratar. Tem aqui o número da lei, que foi inclusive aprovado no Conselho do Meio Ambiente, foi licenciado e aprovado o terreno ao lado do lixão, e até hoje não foi feito nada. Estamos pensando em política ambiental, né? Isso é uma realidade que precisa ser feita, e que a cidade de Farroupilha precisa gastar sua energia
muito em educação ambiental. Eu acho que deveria ser investido pelo menos 20% de tudo que é gasto ou é arrecadado com multas do meio ambiente em educação ambiental. Sempre defendi isso. Não consegui nunca ter, inclusive quando fui secretário no governo que eu participei, sempre tive dificuldade de defender que recurso para a educação ambiental era importante. E que espero que o senhor possa ter essa defesa. E a minha fala, deixo essas 3 perguntas aí ao Tartarotti, que ele possa nos responder qual que é o plano de curto, médio e longo prazo para os resíduos de Farroupilha, que, em tese, aí, nós juntamos mais de 50 toneladas dia, né, Paulinho? Mais ou menos, aproximadamente. 40? Aproximadamente por dia na cidade. Eu concordo, vereador, eu concordo na questão que a educação ambiental é investimento. Tá? Não é gasto, é investimento. Eu queria dizer que, inclusive, nós estamos já fazendo, na questão ambiental, o Ministério Público, ou melhor, a FEPAM, havia notificado o ECOFAR ainda em 2019 a respeito do tratamento do chorume. Tá? E nós conseguimos, agora, a partir desse ano, já resolvemos parcialmente o problema, porque no primeiro lugar nós teríamos que dar destino, então já foi licitado e estamos transportando o chorume para uma empresa especializada. Então, o chorume já está sendo tratado. Ao mesmo tempo em que vamos ter, agora o próximo passo é fazer uma licitação para a estação de tratamento. Tá? Segundo a FEPAM, o senhor é conhecedor dessas demandas. Né? Então, isso é uma coisa que vinha desde 2019 e nós realmente efetivamos esse ano. Tá? Eu queria só aproveitar aqui e dizer o seguinte, que o estatuto já está na junta comercial. Tá? Já está na junta comercial, pois isso para ser aprovado com toda a documentação. Então, ele foi refeito o estatuto. Quanto à questão ambiental, eu vejo o seguinte, como eu disse, quando eu faço esses pequenos lixões, porque não é só, como eu disse, sofá, refrigerador, eles botam um lixo orgânico junto. Então, isso acaba sendo caracterizado como um pequeno lixão. Entende? E a gente não deixa isso proliferar, só que nós temos que cortar as causas disso aí. Entende? Isso que eu vejo, nós estamos já trabalhando, e aí que eu peço, além do plano municipal, tem que ter o engajamento da sociedade. Como eu falei naquela reunião, eu digo, precisa que a Câmara de Vereadores, que a União das Associações de Bairro, que todo mundo esteja engajado nesse propósito. Senão nós não vamos conseguir. Simplesmente nós fazermos uma lei, tá? A lei ela não vai abolir a vontade do cidadão. Tá? Se os lixões apareceram só agora, acho muito estranho. Tá? Mas a realidade é que eles hoje estão aí. Esses descartes de forma irregular estão aí. Como é que tem sido a conversa com a Secretaria sobre a fiscalização que é o do município? Exatamente. A gente sempre coloca, quando a gente recebe essas denúncias, tá? A gente procura primeiro tomar providências de recolher, que não dá para deixar lá. Tá? E segundo, se passa para a Secretaria do Meio Ambiente para eles tomarem as devidas precauções a respeito de fiscalização e notificação das pessoas. A palavra continua à disposição. A palavra a doutora vereadora Clarice. Obrigada, presidente. Boa noite, presidente Renato Tartarotti. Quero só aqui contribuir com a fala na questão quando o senhor fala de vários e pequenos lixões em Farroupilha, deu para entender muito claramente o que o senhor quis passar. Às vezes não entendem porque não convém, tá? Mas deu para entender realmente que são esses descartes de forma errada, que sempre houveram em Farroupilha. Eu moro aqui há mais de 40 anos. Sempre houveram. O senhor não se preocupe, que deu para entender muito bem a sua colocação. Talvez o termo técnico não seja lixões, tá? Mas, ou talvez resíduos, né? Mas deu para entender muito bem de que isso é um problema não só de Farroupilha, não é privilégio da nossa cidade. Tá? Em todos os lugares existem isso, em função de que a nossa população é a mesma em todos os lugares, não muda, só aumentam, né? Então, realmente, ficou claro que é o fato de nós precisarmos de uma educação ambiental mais efetiva na nossa sociedade, isso é fato também. Colocaram, então, que havia um programa de educação ambiental
O que acredito e acompanhei também essa questão, sempre houve sim um programa ambiental. Mas há de reconhecermos que essa educação ambiental é para longo prazo. Não é para agora, não é para amanhã. Toda a educação leva prazo para que as coisas aconteçam. Então, não adianta cobrar da gestão agora um programa de educação que começou há menos de 8 anos atrás. E isso vai ter reflexo lá na frente. Isto é educação. Eu sou professora, aposentada, trabalhei muito na educação e sei como é demorado, ainda mais quando se trata de conscientização. Tá? E se realmente fosse tão eficaz a pequeno prazo, nós não teríamos os problemas que estamos enfrentando agora. Se existir um programa ambiental e ainda temos com os mesmos problemas, é porque realmente esse programa ambiental deve ser revisto, né, melhorado, ou realmente aguardar o tempo correto para que essa conscientização aconteça aqui em Farroupilha. E, Renato, estamos aqui sempre para auxiliar o bom andamento e os trabalhos da COFAR. Em momento algum, estamos aqui somente para fazer apontamentos. Pode parecer que sim, mas não. Tá? Conte sempre com a Câmara de Vereadores. Estamos aqui, sim, com o dever de fiscalização, mas sempre no intuito de melhorar, né? Porque a nossa bandeira realmente é Farroupilha. Né? Até, às vezes não parece, às vezes é promoção, autopromoção ou partidária, mas pode contar conosco que aqui nós estamos para auxiliar, dar sugestões, debater, né? Mas sempre no intuito de dar sugestões para que Farroupilha tenha realmente o descarte correto de resíduos e uma educação ambiental efetiva. Parabéns pelo teu trabalho, sei que não é fácil, mas conte sempre conosco. Vereador Caleb. Desculpa, o senhor tem que responder. Não, eu gostaria só de aproveitar, porque eu não tinha os números em mãos, colocar que o orçamento da ECOFAR em 2020 foi de 10.670.000. 2021, 10.730.000. E 2022 vai ser 13 milhões de reais. Então, 13. É devido a esse reajuste que houve dos valores que não estavam sendo reajustados desde 2017. Muito obrigado. Vereador Caleb. Renato, eu moro na rua Lino Zanonato e um pouquinho abaixo tem esquina com a Seberi, né? A Seberi é uma rua que vai ficar bem ali perto de onde está sendo construído o novo posto de saúde. Acontece o seguinte, que da sacada da minha casa eu olho para a esquina e eu vejo o seguinte, tem um monte de lixo, mas um monte. E aí, um dia o pessoal vai lá e tira, e no outro dia tem um monte de lixo. Perto da minha casa também tem a escola João Grendene. Nas duas esquinas atrás, né, porque assim, como eu vou pelo Santo Antônio, eu desço do lado, né, da escola João Grendene. Então eu passo por duas esquinas, 3 esquinas, na verdade, do Colégio João Grendene. Aqui, aqui, aqui. É impressionante. Todo dia. Tirou, logo depois já tem lixo de novo. E é que nem o senhor falou. É geladeira, é fogão, é cama, colchão, tudo que imaginam. Né? Outro dia até eu vi um espelho lá, um espelho grande no lixo, coloquei na caminhonete, fui lá, cortei e o espelho, como ele é grande, serviu para minha casa ainda. Né? Não precisava nem ter sido descartado, era só cortado e colocado uma nova moldura. Né? Então, eu entendo esses lixões que estão acontecendo e fico muito indignado com isso e fico pensando que precisamos logo fazer alguma coisa para que a sociedade faça o seu papel, de colocar o lixo no lixo. Né? Eu estou muito contente porque nós vamos começar o recolhimento das caixinhas de leite lá no SEAC agora, né? Porque as pessoas sempre me ligam para entregar a caixinha de leite, entregam aqui, os colegas também estão trazendo sempre, né? Então a gente precisa realmente fazer alguma coisa. E eu queria te perguntar com relação se existe algum projeto com relação ao pessoal que recolhe o lixo, né? Porque para mim não me soa, e para o pessoal, para o povo também, não é muito legal ver eles passando, colocando lixo ali e depois passa o caminhão, né? Me parecia muito melhor antes, embora eu não entenda tecnicamente disso, quando o pessoal passava e recolhia o lixo de casa em casa. Certo. Porque acontece o quê? Como o pessoal vem fazendo aquele montinho de lixo para facilitar, né? Aí tem cachorro, tem não sei o quê, porque principalmente no meu bairro tem muito cachorro na rua, né? Então o pessoal, a cachorrada vai lá, abre o lixo, né? Tem algum projeto para mudar isso ou a ideia é continuar da mesma forma? Obrigado. Foi bom, vereador, foi bom colocar essa questão,
que é uma outra questão importante. Eu também sempre fui um crítico desse sistema de amontoar o lixo e depois recolher. Eu, inclusive, já muitas vezes quase passei por cima de um monte desses de lixo, né? Então, a gente está procurando criar uma sistemática para... por que eles fazem isso? Porque muitas vezes existem ruas transversais, entende? Para o caminhão não ter que manobrar, entrar naquele pedaço de rua para recolher, que demora mais tempo para o percurso, os catadores vão na frente, recolhem, botam na esquina, tá? E aí recolhem com o caminhão. Só que o tempo está demasiado. Isso aí eu já conversei com o Paulinho também, nós estamos vendo, para realmente melhorar. Essa sistemática não está boa. Eu concordo com isso e nós temos que resolver esse problema. Nós estamos, inclusive, iniciando um projeto piloto, acho que eu já conversei com alguns dos vereadores sobre isso. Nós vamos iniciar esse projeto no Monte Verde, tá? Que vai consistir no seguinte: como o Monte Verde hoje um bairro, principalmente o loteamento, ele é pequeno, tem o Portal dos Coqueiros logo atrás, ele é bom para fazer esse tipo de amostragem. Nós vamos colocar na área pública uma bateria de contêineres, tá? E vamos fazer o recolhimento de porta a porta com a motinha com a caçambinha aquela. Tem? Então, nós vamos orientar os moradores, vamos fazer um trabalho com a associação de bairros, toda casa tem sua lixeira. Aí passa a moto, recolhe os lixos e leva para os contêineres. E o caminhão vai uma vez por dia ao bairro para recolher o lixo nesses contêineres. Então, é uma amostragem que nós estamos fazendo, que se der certo, e eu creio que ela vai dar certo, nós poderemos implementar elas em outros bairros, né? O que favorece, porque o mais importante é o seguinte: cada casa tem que ter sua lixeira nos bairros. Entende? Então, os bairros, muitas vezes, mas consegue um container. Não, cada casa tem que ter sua lixeira. Aí é coletado o lixo da lixeira. Entende? Coleta da lixeira, a moto vai fazer essa coleta e vai levar onde está localizados os contêineres. E depois o caminhão, ele vai, então, uma vez por dia, né, até o local para levar o lixo, então, para o aterro sanitário. Ou para... E eu gostaria de salientar também sobre esse descarte... O senhor tem mais 30 segundos. Tá. O descarte irregular, principalmente de móveis, sofás, isso aí é ônibus que o município está pagando, porque nós pagamos para a empresa receber esse descarte. Então, a comunidade, os bons estão pagando pelo lixo que as pessoas não descartam de forma adequada. Muito bem. Vereador Felipe, a palavra é sua. Boa noite a todos. Senhora Presidente, desculpa pela minha falha. Quem está em casa nos assistindo, boa noite. Bom, eu sempre, em alguns momentos, também fui um crítico nesse meu mandato, mas de algumas ações, de algumas atitudes, mas sempre com muita educação, com muito respeito, foi muito bem recebido pelos atuais gestores da Ecofar. Quero também, a público, parabenizar quem estava liderando a Ecofar do governo passado, Paulo de Castro. Tenho certeza que pela tua competência, trabalhou muito no governo passado e está trabalhando no governo atual. Pela tua capacidade, pela tua inteligência. Micael, se não me falha a memória, passou também por lá, dando o máximo que podia. Enfim, eu acho que as coisas não acontecem de uma hora para outra. As coisas têm um período para acontecer. E quero parabenizar a atual presidente da Ecofar, Tartarotti, Paulo de Castro. Muitos pedidos, muitas demandas já chegaram até este vereador, muitos já conversamos sobre ideias, sobre projetos. Concordo com os vereadores quando falam em educação ambiental, mas isso não acontece de uma hora para outra. Isso precisa de tempo. E é muito fácil, 2.920 dias em 8 anos que se passaram. Agora, 545 dias, esse número parece que é o top das galáxias. 545 dias, não foi feito nada. Mentira.
Quem sabe vamos aguardar 2.920 dias após 8 anos e possamos fazer algumas comparações. Seria mais justo. Enfim, por fim, acredito que ideia se tem, vontade se tem, e tenho certeza absoluta que vocês estão dando o máximo, e eu concordo com o senhor, seu Tartarotti. As pessoas ainda vão se orgulhar pelo trabalho que a Ecofar fará. É só dar o tempo ao tempo que as pessoas verão o que está por vir. Muito obrigado. E parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado. O senhor pode falar. Eu queria aproveitar para colocar também mais uma questão, que é a respeito do seguinte. A Ecofar, tanto anteriormente como uma empresa de economia mista, agora como uma empresa pública de direito privado, ela precisava ter feito concurso público ou processo seletivo, desde o início, e nunca foi feito. E nós agora vamos providenciar em fazê-lo, tá? Até porque é uma exigência legal. Temos que fazer. Então já estamos providenciando exatamente para que se faça essa correção de rumo e a gente possa ter, então, uma empresa totalmente nos trilhos, digamos assim, né? Vereador Pastor Davi. Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores. Boa noite, Renato. Boa noite, Paulinho. As boas-vindas aí a esta casa. E eu quero aqui, Renato, agradecer aí o trabalho, a parceria que a gente tem, né? Sempre tem sido solícito nas nossas demandas aqui e particularmente, às vezes a gente tem algum problema, manda fotos, manda áudio aí e a Ecofar tem atendido. Quero te agradecer pelo trabalho. Eu tenho algumas colocações aqui, Renato, bem pontuais, e também tenho aqui duas perguntas, né? A primeira, Renato, que eu quero te pedir aqui, quais as datas de recolhimento, né, que nós temos desses móveis, desses sofás, quando o caminhão passa, até para a gente poder fazer um trabalho com os nossos conhecidos de divulgação disso, né? Se está no site, se tem algum comunicado, né? Porque eu realmente, de repente tenho, mas eu não tenho conhecimento e vou me atualizar para a gente poder fazer essa divulgação, pelo menos no bairro que a gente está residindo, né? Os conhecidos que a gente tem. E se dá para planejar, e eu sei que tu tens essa ideia, como já colocaste aqui, né, um recolhimento, né, por bairro, fazer algumas ações pontuais desses recolhimentos para não haver esse acúmulo de lixões, porque realmente as pessoas, né, vão colocando ali os móveis que vão trocando, vão fazendo e tal, e se acumula muito isso, e a gente sabe que às vezes as pessoas mesmo vão buscar e acabam espalhando o lixo, né? E queria te perguntar também sobre a Rua Porto Alegre, ali no Industrial. Eu já passei ali algumas vezes e tive o pedido de alguns moradores. Nós não temos container na Rua Porto Alegre. Eu gostaria que tu nos colocasse um motivo, não sei, deve ter com certeza, só para a gente trazer também, porque ali é uma via que eu vejo que tem várias moradias e eu vejo que algumas casas, não são todas, tem a sua lixeira e às vezes está ali lotada, né? Eu queria ver se existe possibilidade, se não existe, o porquê para a gente colocar. E também quero aqui dizer que é bom essa continuidade dos projetos, né? E eu vejo que aquilo que é bom a gente precisa dar continuidade. Tu é uma pessoa que traz continuidade, tu é uma pessoa que preza pelos bons projetos, a gente sabe disso, e quero encerrar na minha fala dizendo que a gente torce para que dê certo o trabalho de vocês, parabenizar mais uma vez Paulinho, que está aí sempre solícito também, e que a gente possa realmente juntos construir aí uma farroupilha melhor para todos. Um abraço. Muito obrigado, vereador. O senhor pode responder. Quanto às datas de recolhimento, até o Paulinho depois pode deixar aqui para a mesa da Câmara o cronograma e distribuir para os vereadores. Na última reunião da UAB,
nós estivemos participando. A gente também se colocou à disposição, e isso nós já vamos fazer durante esse mês. Vejam bem, a UAB ela tem um WhatsApp, um grupo de WhatsApp, onde todos os presidentes de bairro têm o grupo do bairro. Então, nós ficamos de disponibilizar para eles, via WhatsApp, as datas dos recolhimentos, tá? Bem como a data do período da capina roçada, Não, ainda não. Estamos preparando o material. Tá? Que é exatamente para eles dispararem para os grupos dos bairros, que aí eles vão ter, porque isso foi um pedido deles. Na reunião eles disseram, mas nós temos um grupo de WhatsApp no bairro. Então nos mandem para o grupo que a gente dispara para os moradores que estão no grupo, e eles ficam sabendo da data dos recolhimentos e também do período de capina. A questão do site também, que eu gostaria de enfatizar o seguinte. Quando eu assumi, nós estávamos com o nosso site hackeado. Tá? Então nós ficamos um período longo, sem publicação nenhuma, até para nós podermos recuperar essa situação. A gente recuperou. Hoje nós temos já um portal da transparência funcionando. Tá? Se entrarem lá, vocês vão ter as atualizações todas que foram feitas, tá? Com as licitações, os contratos. Né? E nós estamos agora abastecendo ainda mais o portal da transparência para as pessoas terem uma visão completa, né? Do que é a Ecofar. Tá? Então a ideia, vereador, é deixar o pessoal dos bairros a par das datas para eles terem uma noção melhor, porque muitas vezes fica só na informação pela rádio, não, e isso muitas vezes as pessoas não, elas querem ver. Então nós vamos mandar de uma maneira que a pessoa possa de repente imprimir, botar na geladeira lá e dizer, eu sei que tal dia vai passar o lixo seco, o lixo orgânico é tal dia. Então esse trabalho nós estamos providenciando. Tá? Deixa eu ver outra coisa que eu queria falar aqui. A questão do container. Acontece que nos bairros não existe container. O container é mais para a zona central da cidade. Tá? E nós começamos a colocar, que antes não tinha, em todas as escolas agora, com esse negócio da vinda dos contêineres novos, a gente pegou os usados em melhor condição, se distribuiu em todas as escolas do município, nas escolas municipais e também nos postos de saúde. Então nós estamos adequando. E nós vamos agora, com a sobra de contêineres, estudar uma maneira de ampliar a área de contêineres. Entende? Mas não, hoje o bairro, ele trata especificamente de lixeiras. Né? A coleta feita de porta a porta. Bem. Com a questão do lixo amontoado nas esquinas, que é uma coisa que nós ainda temos que solucionar esse problema. Vereador Maurício. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, doutora Clarice, colegas vereadores. Boa noite, Renato Tartarotti. E uma boa noite ao grande Paulo Castro, grande amigo aí. Eu vejo a Ecofar que ela está crescendo cada vez mais. Desde 2016, em janeiro, 2016 de janeiro, com o diretor-presidente David Argenta. Ela está crescendo. Então, eu acho que ela tem os altos, tem os baixos, tem que respeitar. Mas a compra de 480 containers, soma, né? Uma bela compra. Depois o senhor falaria o valor, que acho que é um valor bem alto também. O interior, eu vejo que precisaria passar um pouco mais o caminhão de lixo, só que se soma, tudo é custo. Seria a minha ideia, uma ideia que eu teria para o futuro, comprar mais caminhões para girar. Quanto mais caminhão gira, menos lixo fica. Mas tudo é custo, tem que avaliar o orçamento, tudo aí. E agradeço ao senhor. E o senhor tem um belo assessor aí na manga, aí, o tal do Paulo Castro aí, que é um grande cara, bem entendido, está bem assessorado aí. Obrigado aí. Pode responder, Renato. Sim, só falar que no interior existem alguns locais que têm container, tá? Principalmente nas sedes distritais, tá? Em algumas escolas também eles têm container.
Mas é um trabalho que a gente está fazendo, a intenção é cada vez melhorar mais, tá? E dizer, por exemplo, quem adquiriu esses contêineres foi o município, não foi a Ecofar. Eles foram adquiridos através do CISGA, que é aquele consórcio intermunicipal, tá? E para vocês terem uma ideia, nós chegamos a comprar alguns contêineres e nós pagávamos em torno de R$ 2.500, R$ 2.400, tá? O município fez a compra em torno de 1.500 e pouco cada contêiner, entende? O mesmo contêiner. Então, foi uma compra que valeu por ser feita pelo consórcio, né? Vários municípios adquiriram. Nós tivemos um problema no início, porque a licitação, uma empresa ganhou um tipo de contêiner, a outra empresa ganhou outro. E aqui ganhou o contêiner orgânico, entregou um contêiner de péssima qualidade. E Farroupilha foi quem detectou o problema. Nós detectamos o problema, que não dava para usar aquele contêiner, acionamos o CISGA, eles conseguiram reverter a situação da licitação, anularam aquela licitação, e a outra empresa, que era a empresa seguinte, posteriormente assumiu a compra e entregou. Então, nós temos 2 contêineres da mesma empresa, da mesma qualidade, né, para atender as necessidades da nossa comunidade. Vereador Sutili. Boa noite a todos. Esse grande problema do lixo, a grande fatia do problema é criado por nós mesmos. Eu vejo que, digamos assim, tu pega um prédio, um aglomerado de casas, onde tu precisa de 1, 2 containers, durante os dias normais eles ficam aí meio, quase vazio. Por quê? Nós deixamos, quase todas as famílias, nós deixamos acumular em casa. Chegou um dia de feriado, um final de semana, onde tu deveria levar meia sacolinha todo dia, tu leva 10, 5, 8 sacolas no fim do dia. No dia que tu está em casa e a família resolve fazer uma limpeza, fazer um geralzão. Aí que está o problema, tu tem 2, 3 containers aí, eles são quase que suficientes, mas nesse feriado daí viram caos. Hoje, vindo de viagem de Santa Catarina, eu vim analisando na beira da BR, onde tem as esquinas, onde os caras colocam, eu entrei em 2 cidades, visitar 2 clientes e me deparei com essa situação. E eu vim comentando, tinha cliente meu, minha família junto, aí, em 4 pessoas, né, comentando, ó, olha o grande erro que nós proporcionamos pela nossa irresponsabilidade, né? Uma que nós já temos o grande problema de o nosso descarte de lixo, que hoje, tipo a Alemanha, que beneficia mais de 60%, eles não chamam de lixo, chamam de matéria-prima. E nós é lixo, porque nós não aproveitamos de 2, 3, 4% nós atingir isso aí. E o dia que nós conscientizar plástico, papel, tudo isso é reciclável, vidro, isso aí é uma matéria-prima barata, cara, que tu monta a tua estrutura, tu tá quase que recebendo. O pessoal te paga para tu levar a tua própria matéria-prima, só que nós é lixo, lixo, lixo. O dia que nós conscientizarmos que isso aí é matéria-prima e nós fizermos nosso trabalho mais correto, nós vamos ter um belo resultado. Temos que começar educação nas escolas, educação nas empresas, educação em casa, o mais velho ensinando o mais novo aprendendo no colégio, ensinando os mais velhos, que no futuro vamos tentar atingir, se nós não chegarmos até eles, chegar próximo para nós se livrarmos de muita discussão que nós temos hoje no nosso meio. Obrigado. Só aproveitando a oportunidade, eu lembrei agora, eu gostaria de parabenizar o vereador Maioli por ele ser parceiro naquele projeto aí do condomínio. É o condomínio Vila Romana. Aliás, sobre os condomínios, tá? Vocês sabem que condomínio, todo Minha Casa Minha Vida, ele é obrigado a colocar, a empresa coloca os contêineres, tá, de acordo com a capacidade. E nós tivemos problemas aí com alguns condomínios, que toda hora reclamando do lixo entulhado, eles receberam 8, estavam com 4, e quando dava feriadão era um pavor. Então, aquela vez nós entramos em contato com o síndico e dissemos, olha, vocês receberam com container, vocês têm que procurar manter os containers de vocês. Mas que o senhor está ajudando a concretizar, eu lhe dou os parabéns, porque eu acho que o caminho é por aí.
Se cada condomínio fizer o trabalho que está sendo feito no Vila Romana, nós vamos resolver boa parte dos problemas, né? E como esse exemplo passa para o cidadão, né? Se o cidadão tiver essa consciência também de saber separar e saber destinar, né? Inclusive, em conversa com a secretária, ela tem uma ideia de descentralizar ela pode depois falar com mais propriedade, né? A questão da entrega de vidros. Se nós fizermos um trabalho desse de bairro em bairro, né? Para ser mais seguido, né? Cada bairro fazer a sua coleta de vidro, de metal, de madeira, né? Eu acho que vai ser importante. Nós também temos a ideia de repente, colocar um ecoponto, né? Mas não um ecoponto, vereador, como foi colocado antes, que não sei se deu muito resultado, diz que acabou virando um certo problema, mas tem que ter, eu acho, um ecoponto. Nós estamos pensando numa localização para ter o ecoponto, que as pessoas possam ir lá e, em vez de jogar na calçada, que peguem, né, o seu descarte e levem, né, no local adequado, que a gente faz a destinação, né? De contacta com as empresas que recebem esse material, né? Mas parabéns pelo trabalho junto ao Vila Romana. Eu acho que é um belo exemplo para a cidade de Farroupilha isso aí. Vereador Tadeu. Queria cumprimentar o Renato, bem como cumprimentar também ao Paulo de Castro. A Ecofar, eu acho que tem algumas coisas das quais nós falamos, mas na prática é muito mais difícil. Nós que moramos em bairro, a gente nota que nem sempre o pessoal tem a mesma preocupação que nós. O Renato falava há pouco do que deverá ser feito a nível de experiência no Monte Verde. Eu quero dizer que há 20 anos atrás eu já tinha em frente à minha casa a minha lixeirinha. Eu acho que isso é uma forma de que o meu lixo que eu arrecado, ele tem o destino correto. Seja ele o lixo seletivo ou o outro. Renato, será que não teria como hoje a gente usar os containers também com algo que pudesse dar uma informação e uma referência a quem usa? É uma forma de uma propaganda e de conscientização também. Porque hoje a gente vê as pessoas colocando o lixo orgânico junto com o seletivo. E os containers, aí vem exatamente o não aproveitamento do material que poderia ser reutilizado. O churúmio vai acarretar em quanto mais uma obrigação que a Ecofar terá que assumir de agora em diante. Isso aí, vereador. Exatamente. Hoje, a questão do churume, ela já havia sido apontada pela FEPAM, e caso não fosse feito, traria consequências, inclusive, no Ministério Público. Né? E essa era uma exigência desde 2019. Então, nós, quando entramos, procuramos já atacar isso aí, tomar as devidas providências para a gente sanar esse problema. Então, como a questão da estação de tratamento precisa um tempo maior, porque precisa de projeto, precisa de licitação, né?
precisa, inclusive, de contratação de mais gente, e nós não tínhamos os recursos necessários. O primeiro passo foi de contratar uma empresa para levar embora o chorume para uma outra empresa, numa outra cidade, que faz o tratamento. Então, de uma certa forma, junto à FEPAM, nós estamos, por enquanto, legalizados nessa parte, né? Mas já estamos fazendo as tratativas para fazer essa licitação, para instalar a estação de tratamento e resolver definitivamente. Uma coisa que eu gostaria de falar sobre o nosso aterro sanitário. Casualmente, o destino quis assim. Em 1994, 1995, eu era vice-prefeito, e em 93 nós tínhamos em Farroupilha um lixão, onde o Paulinho presenciou aquelas situações, né? Entende? Um lixão a céu aberto, inclusive com crianças indo lá, famílias indo lá se abastecer do lixo. Eu me lembro. Eu, na época, vice-prefeito, o prefeito Paulo Dalzocchio, na época, ele trouxe, então, se procurou fazer uma licitação para a instalação de um aterro sanitário, foi quando veio a Clinsul. E aí o Paulinho veio de reboque, né? Se trouxe a Clinsul e se instalou, então, o aterro sanitário, que hoje é exemplo para muitas cidades do Rio Grande do Sul, pelas condições do aterro, entende? E pelo destino. Só que o aterro, ele tem uma vida útil. Para vocês terem uma ideia, ele é feito por células, né? O projeto total são 5 células. Nós já estamos em 4 células e meia. Mais 3 anos para terminar a 4ª célula e mais uns 15 para a 5ª célula. 15 anos, 18 anos, se nós falarmos uma questão ambiental, é pouquíssimo tempo. Então, a região como um todo já está se mobilizando nesse sentido. Eu, inclusive, já participei de reuniões no CISGA, com os municípios da região, que está se estudando, não é um processo fácil, de instalação de usinas para o recebimento desse lixo, entende? Usinas regionais. É o caminho que tem que ser seguido, porque logo ali nós não vamos ter lugar para botar o lixo. Está todo mundo mandando para Minas do Leão, quando Minas do Leão também tem seu prazo definido. Então, eu acho que as cidades, o Estado e o país têm que evoluir muito nesse sentido. Nós temos que realmente buscar tecnologias e buscar alternativas para resolver de uma forma definitiva isso aí, porque a gente entregar para as próximas gerações não um problema, mas uma solução. Então, só queria deixar vocês a par desse sentido, né? Que é uma preocupação constante nossa e deve ser de todos os munícipes, né? A questão do tratamento do nosso lixo. Muito bem. Se mais nenhum vereador quiser fazer o uso da palavra, vereador Sandro. Obrigado, presidente, senhores vereadores. É aquela velha história, né? O lixo, as pessoas às vezes jogam de maneira adequada, algumas vezes ficam acumulados. Isso vem se arrastando faz um bom tempo. E essa melhora, Renato, acho que agora com essa quantidade de containers também, imagina, né? Quase 500 containers aí colocados, espalhados na cidade, e aumentando a área, isso vem ajudar também. Não sou o maior defensor dos containers, né? Mas eu acho que é uma solução que, por enquanto, nós temos e tem funcionado até então. Mas o que me atrai é a ideia, assim, se no consórcio CISGA, junto com os outros municípios, estão pensando na possibilidade dessas usinas, isso eu acredito sim que venha a ser o futuro. Ele tem que ser, na minha opinião, uma junção de 2 fatores, uma política, assim, pública de conscientização que a gente tem que ter de maneira contínua, né? Para que nós possamos fazer o reaproveitamento de tudo isso. Quanto mais nós, como sociedade, fizermos o reaproveitamento de tudo isso, é melhor. A gente precisa disso, a gente precisa cada vez estar mais consciente, a gente precisa trabalhar cada vez mais com nossas criancinhas. Isso é importante, muito importante. E essas usinas vêm para fazer aquela sobra, né? E a gente está num processo agora onde o lixo é um problema e esse lixo é energia. E a sociedade demanda uma quantidade absurda de energia.
Então, acredito sim que esse é o futuro, essa é uma das diretrizes aí que vocês estão tendo e enfatizo que acredito que é bom ficar fazendo toda hora essa análise e incentivando isso a nível de consórcio. Sabe, né, Renato? Container, lixo, sujeira, isso é complicado. A gente entra em cada cidade, nós estamos na nona e vamos parar para olhar a Farroupilha e daí agradecer a todos os gestores que estivemos até então, não um ou outro de maneira isolada, à população, aos empresários e todas as pessoas que fizeram com que Farroupilha conseguisse estar numa posição extremamente privilegiada a nível de Brasil. São aproximadamente 5.500 municípios. Nós temos aqui nossas reclamações de um governo, de outro governo, temos sim, mas também vamos olhar o que tem de bom aqui. Porque, como o Érico falou primeiro, ele disse, nós estamos muito bem colocados. Se a gente ajeitar mais algumas coisinhas que tem para ajeitar, nossa, isso vira Finlândia, ele disse, com essas palavras. Então, acredito que a gente está no caminho certo. Acredito que todos esses governos que vêm vindo, vêm desenvolvendo um bom trabalho junto com comunidades, junto com entidades, junto com todas as pessoas, vêm se unindo e fazendo um bom trabalho. Tem coisa ainda de se ajustar, de se fazer, Renato? Sim. Concluindo, presidente, sempre vai ter. Sempre vai ter. Eu digo que se o orçamento de Farroupilha viesse o dinheiro de Caxias, o orçamento de Caxias viesse para Farroupilha, ainda ia ter coisa para fazer. Mas que bom que a gente percebe que está bem. Continue com o trabalho, esses trabalhos pilotos são muito importantes para detectar o que está dando certo e fazer cada vez o serviço ficar melhor. Obrigado. Bom serviço. Pode responder. Obrigado, vereador. Só até para dizer que, realmente, para começar, esses novos contêineres já deram um visual melhor na cidade, né? Sim. Porque antes estava... A fachada estava horrível, né? Contêiner quebrado, sem roda, todo cheio de... E uma coisa que a gente procura orientar, tanto os coletores quanto os varredores do centro, passem por um contêiner que está a tampa aberta, fecha a tampa. Entende? Porque, como é melhor ter o contêiner fechado, às vezes eu vou a determinados lugares e tem um catador, eu chego para o catador, faz um favor aí, amigo, um favor para a nossa cidade, quando tu terminar, fecha a tampa do contêiner. Né? Fica melhor, né, do que deixar aquela tampa aberta, o lixo exposto, né? Muitas vezes, principalmente orgânico, com cheiro. Né? Então, é um trabalho que a gente tem que fazer, todo mundo, né? Tem que ser um trabalho coletivo. E eu acho que a gente fazendo isso, nós vamos chegar naquele ponto que eu digo que... Não é só se orgulhar da Ecofar, é nos orgulharmos de nós mesmos como cidadão. Né? Cada um fazendo a sua parte, eu acho que nós vamos ter uma Farroupilha, talvez a gente possa subir até muito mais do que o nono lugar. Muito bem. Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Se nenhum vereador solicita a palavra, então encerramos o espaço do convidado dessa noite e eu agradeço muito senhor Renato Tartarotti, diretor-presidente da Ecofar, pela sua explanação, pelas suas respostas, que foram transparentes e diretas. O senhor respondeu muito bem, acho que não houve dúvidas, e também pela sua humildade em reconhecer onde ainda acontecem problemas. Agradeço também Paulo Castro, que ajudou tecnicamente as respostas do nosso diretor, e encerro esse espaço e suspendo a sessão por 2 minutos para que nós possamos registrar esse momento com foto.
Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.